E vamos às informações. Bom, a estrutura mundial de poder, através dos Estados Unidos, embarcaram numa aventura militar, uma longa guerra que ameaça o futuro da humanidade. As armas de destruição maciça dos Estados Unidos OTAN são retratadas como instrumentos de paz. E isso é um ponto importante de a gente analisar. Como que o sistema observa as coisas no mundo? E a forma de observar as coisas é: através da guerra se traz a paz. Aí eu faço uma pergunta a toda a audiência e a todos que estão assistindo a gente. Vocês acreditam nisso? Que através de armas você traz a paz? Bom, a história da humanidade está aí, que não deixa a gente mentir, né? Quantos milhões e milhões e milhões e milhões e milhões, talvez bilhões de pessoas morreram por conta das guerras, das atrocidades da guerra? Vocês acreditam mesmo que guerra traz paz? Bom, vamos verificar aqui uma informação bem interessante de reflexão, que é essa daqui, ó. Isaías 22:4 diz: Ele fará julgamento entre as nações e resolverá as questões referentes a muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em podadeiras. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Se guerra fosse uma solução para trazer a paz, por que que o Criador fala que não vai ter mais guerra para que haja paz? É porque não tendo guerra tem paz. E se não tem guerra, tem paz, não é assim? Então, aqui, que é isso aqui, de uma forma desafiadora, de uma forma cretina, as Nações Unidas colocam isso lá na frente das Nações Unidas. Sendo que eles são os fomentadores da guerra, sendo que eles são os apoiadores da guerra, sendo que eles são os que apoiam as corporações que criam a guerra, entendem? Então, esse sistema de guerra dinástica, que vem desde o começo do mundo, desde sempre, a gente tem que observar as mentiras que tem por trás disso. Então, quando a gente fala com uma pessoa que não tem esse conhecimento, a gente deveria perguntar para esta pessoa o seguinte: você acredita mesmo que através da guerra se traz a paz? E aí a pessoa vai te falar: tem que defender a nação, a bandeira, o hino, a pátria, esse monte de besterol que eles acreditam, certo? Aí você fala assim: mas vem cá, e se não tivesse guerra? Se não houvesse guerra em lugar nenhum, você não acha que haveria paz? Então, sabe, é uma questão muito de raciocínio. E aí, o que se aproxima do mundo é o que nós avisamos, pelo menos, desde que a rede foi criada, há 10 anos. A gente, faz uns 5 anos atrás, a gente fez uma live onde a gente chamava de guerra preemptiva. E eu até tirei algumas informações de lá que estão aqui embaixo, que eu vou falar para vocês. E nessa guerra preemptiva, a gente dizia o seguinte: olha, antes do processo preemptivo, a gente falava que a tendência era que as grandes nações, como Estados Unidos e Rússia e China, entrassem num processo de saída dos tratados nucleares. E por que que a gente falava isso antes de acontecer? É porque a gente estudava o investimento de trilhões de dólares em armas táticas nucleares. Então, como é que você vai investir trilhões de dólares em armas táticas nucleares se você não vai usar? E por que não vai usar? Porque se você, Estados Unidos, Rússia, se mantivessem dentro dos tratados nucleares, eles não poderiam usar. O que que eles fizeram? Saíram. E aí o que começa a acontecer logo em seguida? Olha aqui. Rússia vai fazer exercícios nucleares perto do território ucraniano. Será uma resposta a ameaças de líderes ocidentais contra Moscou. Essa dialética antes da fragmentação da Rússia. Nós temos aí contado pela rede, em lives e palestras online, a história da Rússia, né? Ou seja, a Rússia foi fragmentada a União Soviética. A União Soviética, entre as várias ramificações, uma delas era que a fragmentação da União Soviética levaria a essa divisão, e essas ex-repúblicas soviéticas se tornariam parte da OTAN. Ao se tornar parte da OTAN, colocaria a OTAN nas fronteiras da Rússia. Tem uma lógica nisso. E aí o que que acontece? Exatamente isso que acontece. Então, toda aquela papagaiada de Guerra Fria, na realidade, eles nunca jogaram uma bomba no outro, não é? Eles nunca desenvolveram. Os cinco sentados na cadeira da ONU nunca se enfrentaram de fato, entendem?
há sim uma polarização e uma mídia criando os processos para a população que começa a acreditar nos processos e aí se polariza e aí se divide, e aí se cria todos os processos que vêm em seguida, comunistas, capitalistas, essas babaquices todas. Mas dentro do processo de fragmentação da União Soviética, a intenção, uma das ramificações é trazer as ex-repúblicas para dentro da OTAN. Isso aconteceu. Então, você tem lá inúmeras ex-repúblicas da União Soviética dentro da OTAN. Tá. Em seguida, após a fragmentação da União Soviética, o plano é desestabilizar o leste europeu e a Ásia Central. Isso também já está acontecendo. Então, nós temos ali, na região do Cazaquistão e regiões do Uzbequistão e Tadiquistão, esqueci agora. É, Tajiquistão, acho que é isso, não estou lembrando. Você tem ali uma série de desequilíbrios, uma série de situações em andamento, né? Do outro lado, você tem o leste europeu com o problema da Ucrânia, que nós dizíamos que esse processo aconteceria justamente para poder desenvolver os processos com a Rússia, que levaria à fragmentação da Rússia, que vai acontecer. A fragmentação da Rússia, ela está dentro do contexto nuclear, tático nuclear. Então, essa fragmentação, a partir do momento que a Rússia tem um arsenal nuclear, sim, a Rússia tem um arsenal nuclear. E por que que ela não usa? De fato, é porque talvez ainda não seja o momento, mas na hora que agir, a Rússia vai ser fragmentada. Porque, além das ações internas que estão acontecendo, de fragmentação interna do país, com agentes dentro do país, desenvolvendo os processos para que haja uma ruptura entre da Federação Russa como um todo, você ainda tem as ações externas, né, que se direcionam à Rússia, de todo o processo em desenvolvimento. A hora que a Rússia lançar uma bombinha, vocês sabem o que acontece, né? Então você tem duas coisas acontecendo: a fragmentação interna e as ações que podem acontecer vindo de fora, contra o território russo. O oeste da Rússia já está sofrendo esses processos, né? Nós contamos já essas histórias aqui, falamos das cidades lá que estão, Belgorod, por exemplo, sendo atacada e etc. Então, esses processos já estão em andamento. Mas a Rússia vai ser fragmentada. Satélites mostram aumento de atividade em locais de testes nucleares na Rússia, China e Estados Unidos. Então, você perceba que nós temos uma guerra entre Estados Unidos e China agendada, basicamente, porque é falada que vai acontecer entre 2026 e 2028, sabe-se lá, mas vai acontecer, até porque o processo de redução populacional dentro da China e dentro da Índia faz parte do contexto, e ali nós temos já um processo em desenvolvimento no Paquistão exatamente para que isso venha acontecer na guerra que vai se desenvolver no Indo-Pacífico. Então você tem duas grandes populações, né? Você tem ali uma meta a ser atingida. Então, esse processo de saída da Rússia e dos Estados Unidos é previsto, porque a gente avisava antes de acontecer por conta do investimento em armas táticas nucleares que vão ser utilizadas. E a prova disso está aqui, né? Os perigos da guerra nuclear são reais, orientados para o lucro. 2 trilhões de dólares investido em armas táticas nucleares. E esse investimento não é em vão. Eles nunca fazem nada em vão. Então, armas táticas nucleares serão usadas no mundo. Se a gente pudesse pontuar, Índia vai sofrer com isso, Paquistão, provavelmente, Coreia do Sul, Coreia do Norte. E aí, onde outras bombas podem cair? No leste europeu, não sei, talvez, né? Então a gente tem que ir percebendo, né, o movimento. Em julho de 2021, o governo Biden lançou a revisão da postura nuclear. Olhem como tudo se encaixa, né? Então, a gente, antes de acontecer esse processo de saída dos Estados Unidos da Rússia, a gente dizia que isso ia acontecer, que eles iriam usar armas táticas nucleares. O interessante é que, por que que a gente dizia? Por conta do investimento em armas táticas nucleares, trilhões de dólares. Mas até aí, não tínhamos uma ideia da narrativa, qual seria a narrativa construída. Bom, tá aí a narrativa construída. A doutrina nuclear norte-americana subjacente consiste em retratar as armas nucleares como um meio de autodefesa e não mais destruição em massa. Pronto, estava feito o argumento para se usar armas táticas nucleares. E elas serão usadas. Então, podemos dizer que a nossa geração, ou a que está em andamento, vai testemunhar armas táticas nucleares em uso. E qual a diferença do que aconteceu em Nagasaki e Hiroshima? A potência de destruição de armas táticas nucleares.
elas têm um raio aí de 30 quilômetros. Elas podem atingir aí e tirar a vida de 30 a 100 mil pessoas. Isso no raio de destruição, até 20, 30 mil pessoas. Na questão nuclear de radiação, até 100 mil pessoas. Então, vocês imaginem que isso, não consigo ver isso sendo utilizado em grande quantidade em vários lugares do mundo. Eu consigo ver alvos específicos. Coreia do Norte, Irã, Paquistão, Índia, eh, Coreia do Sul. Não sei e não consigo prever Japão, sabe? Não sei até que ponto isso iria. Não sei até onde isso vai. Não tem como prever essas coisas. Mas armas táticas serão usadas, nucleares nesse sentido. E aqui, ó, a estimativa adicional de 100 armas nucleares não estratégicas ou táticas em bases de bombardeio em 5 países europeus. Um deles, Itália, com certeza. Nós temos ali a Turquia, também tem armas nucleares americanas. E nós temos a Alemanha, se eu não me engano, e Holanda e Bélgica, eu não sei exatamente qual. A Inglaterra, com certeza. Então, nós temos ali vários países ali que podem ter essas armas nucleares prontas. Putin suspende acordo nuclear com os Estados Unidos. E aí, do outro lado, Estados Unidos suspende tratado de desarmamento nuclear com a Rússia. Então, a fórmula está aí, né? A equação para o que vai vir a acontecer está aí. É interessante dizer que é tudo um processo, sabe? É tudo uma coisa que é feita em etapas, mas ela é contínua e ela é metódica e ela é feita. Então, você tem assim, se você observar as sequências, né? Elas são muito claras, né? De tudo que começa a acontecer a partir dos anos 80 e se direciona até 2024. A gente consegue definir essas etapas de uma forma muito clara, né? Trump inicia a retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã. E aí, o que que você tem hoje? O cenário de Irã, Israel, Estados Unidos. Você tem um cenário no Oriente, ali no Oriente Médio, no Mar Mediterrâneo, e uma bomba pronta para explodir. A sistemática como a coisa é criada, né? Então, essa coisa ela vai se desenvolvendo de uma maneira bem perceptível, né? Iugoslávia, Líbia, né? Aí você vai indo, pronto, chegou na Ucrânia, que já é fronteira com a Rússia. Essa coisa se agrava. Aí entra o Irã no meio, Israel. Aí daqui a pouco você vai ver Paquistão, Índia. Aí daqui a pouco você vai ver Coreia do Norte. Essa coisa toda para definir as ações, onde vai acontecer leste europeu, Indo-Pacífico, Extremo Oriente, Ásia Meridional, tudo os lugares que a gente fala há quantos anos, que seriam os alvos. E aí América do Sul também, mas de uma forma diferente, porque aqui outras coisas estão previstas. Uma delas eu nem posso falar, porque senão eles tiram live do ar, quando a gente publicar o short lá no YouTube. Então, essas coisas que a gente observa com uma clareza muito grande por anos e anos, transmitindo lives e falando sobre a geopolítica mundial no sentido macro, porque a nossa especialidade é o micro é consequência do macro. O micro, na realidade, obedece às ordens do macro. Então, o micro não vale nem a pena ser avaliado, porque eles estão sofrendo as consequências das ações, né? Então, as mudanças, as estratégias, a forma como isso é feito, não leva em consideração vidas humanas. Isso, de fato, não importa. A equação para eles disso, dentro de uma estrutura de poder mundial que é estabelecida pelos militares, abaixo o sistema financeiro, corporativo e depois vem a política, para eles vidas não importa. O que importa é o objetivo a ser alcançado. Dito isso, a gente tem aqui ó, cerca de 12.500 ogivas nucleares em todo o mundo. De acordo com o portal de estatísticas online, existia aproximadamente 2.500 ogivas até janeiro de 2023. A Rússia lidera, obviamente, 5 mil e pouco. Isso não tem um significado, sabe? Nenhum. A única coisa que acontece aqui é a dimensão da destruição que se quer criar.